tomada de decisão e implementação de decisão. Realizar incidência política é fazer com que os tomadores de decisão mudem seu comportamento. Isso pode significar que, ou eles tomam uma nova decisão, por exemplo, para adotar uma nova lei ou alocar orçamento para um projeto, ou eles realizam medidas para implementar uma política, lei ou regra existente. Por exemplo, assegurar que o Ministério da Educação implemente as medidas previstas pelo Plano Nacional de Educação Primária. Vamos nos concentrar primeiro na tomada de decisões, ou seja, em como novas decisões são tomadas. Chuva de ideias e definição de agenda. A tomada de decisão começa com uma fase de chuva de ideias. Os beneficiários podem estar insatisfeitos com a situação existente, que foi provocada por uma decisão anterior. Beneficiários, ou outros atores em nome deles, podem usar pesquisas para mostrar os efeitos negativos dessa decisão, e podem pressionar por uma nova decisão. Diferentes atores podem discutir recomendações para uma nova decisão. Alguns podem pedir que a questão seja colocada na agenda dos tomadores de decisão. Por isso, um outro nome para essa fase é definição de agenda. Nessa fase, pode ser ainda relativamente fácil ter a participação das organizações da sociedade civil. A etapa seguinte é a fase de formulação, quando um rascunho da decisão é colocado no papel. Pode ser uma nova lei, uma política pública ou uma decisão de alocar recursos para atender uma necessidade da comunidade. Muitas vezes, um grupo pequeno escreve esse primeiro rascunho da decisão. Este grupo é geralmente formado por alguns tomadores de decisão que recebem conselhos de especialistas. A participação das organizações ainda é possível, mas, muitas vezes, é necessário ser convidado a participar. Em seguida, há a fase de pré-decisão. A versão da decisão que foi formulada anteriormente, agora, passa por uma série de avaliações. Essa fase é mais política do que técnica. Muitas vezes, os tomadores de decisão e suas assessorias alteram a decisão que foi formulada anteriormente. Normalmente não fica muito claro quem está trabalhando naquele assunto. Portanto, é mais difícil para as organizações da sociedade civil influenciarem uma decisão nessa fase. A fase final é a de decisão formal. É nela que a decisão é tomada. Isso é normalmente uma formalidade. Em geral, é quase impossível alterar ou impedir uma decisão nessa fase final. Agora, vamos nos concentrar na implementação da decisão, em como as novas decisões são colocadas em prática. Quando uma política pública existe, ela precisa ser implementada. Se uma decisão positiva para os beneficiários for implementada adequadamente, ela trará as melhorias esperadas para essas pessoas. Mas todos nós sabemos que problemas, muitas vezes, ocorrem quando boas decisões, boas políticas ou boas leis ou normas não são bem aplicadas, não são implementadas ou não são respaldadas pelos recursos necessários. Como resultado, os beneficiários não ficam satisfeitos. Quando percebemos que uma decisão não é implementada, precisamos descobrir o que está errado, por que e onde. Assim, a primeira pergunta a se fazer é: qual é o obstáculo? A segunda pergunta a ser feita é: em que nível se encontra o obstáculo? Ele pode estar em qualquer nível, do nível mais baixo ao mais alto, pois a implementação de uma decisão ou regra é, geralmente, passada dos implementadores de decisões em um nível mais alto para aqueles em níveis mais baixos. A terceira pergunta a ser feita é: quais são as razões pelas quais a decisão não é implementada nesse nível? Pode haver diferentes razões. Por exemplo, as instruções para a implementação não são claras. Um exemplo: no nível local, pode ser que uma instrução do diretor da escola não seja seguida porque os professores não entendem o que ele ou ela escreveu. A nova decisão não está adaptada à situação no nível local. A decisão não é bem conhecida. No nível inferior, por exemplo, pode ser que a Política Nacional de Educação não seja seguida porque as diretorias das escolas distritais não são informadas sobre isso. Não há pessoal qualificado para implementar decisões. Por exemplo, se os hospitais de um país encaminharem pacientes com problemas renais mais complicados para os hospitais municipais, pode ser que, no nível municipal, não haja médicos especialistas suficientes. Não há recursos. No nível mais alto, por exemplo, o governo decreta que toda e qualquer aldeia deve ter uma escola própria.
mas não aumenta o orçamento do Estado para a educação. Pode haver muitas outras razões. Algumas razões podem estar em mais de um nível. A quarta pergunta a ser feita é: aonde posso ir para sinalizar ou reclamar que a decisão ou a lei não está sendo bem implementada? Às vezes, pode-se ir à pessoa responsável pela implementação, mas que não faz realmente o que deve ser feito. Você poderia perguntar o porquê disso acontecer. Também, pode haver a possibilidade de sinalizar o problema para uma pessoa que tenha uma posição mais alta. Às vezes, existem também mecanismos formais por meio dos quais se pode registrar uma reclamação. Pense, por exemplo, em dispor uma caixa de reclamações em uma empresa ou levantar questões nas reuniões regulares entre os cidadãos e o prefeito. A maior parte do trabalho em incidência política tem a ver com verificar a implementação de políticas e decisões e atuar na sinalização dos problemas. Às vezes, reivindicar uma implementação correta das regras e decisões em um nível mais alto de implementação de políticas pode melhorar muito a situação. O essencial é saber que há um papel importante para as organizações locais na incidência política, especialmente se você conseguir trabalhar em conjunto com organizações ou redes mais experientes. Juntos, vocês podem incidir politicamente para influenciar implementadores de decisões e, assim, realmente, mudar a situação para os beneficiários.